estamos próximo à Páscoa. Sacramento dos sacramentos é a Páscoa, festa do Eterno, o qual nós precisamos observá-la e aprender nesses dias dela. Mas nós temos visitantes, temos alguns jovens que estão conosco, um casal ali de irmãos também, que o Eterno possa nos abençoar nesta manhã no estudo da palavra. Temos seu Paulino, pai da Luciana. Obrigada, seu Paulino, por o senhor fazer o esforço de estar conosco. Seu Paulino hoje é nosso vizinho também. E nós temos o Sandro e a Renata não são visitantes, né? São filhos da casa. O Gabriel que está conosco, né, Gabriel? Que o Eterno nos abençoe, Gabriel, e volte sempre para podermos meditar na palavra. Nós temos, irmãos, as nossas matizás que precisam ser apanhadas com a Creuza na secretaria. Depois que terminar o serviço, da manhã e da tarde, você apanha a sua caixinha de matizar. Que é matizar para os nossos visitantes? É o pão sem fermento que nós comemos os 7 dias após a celebração do jantar de Páscoa. Então, nós temos a matizar aqui na congregação e quem encomendou, faça favor de pegar com Creuza pela manhã e à noite. Nós queremos agradecer ao pastor Odilon, para o pastor Isaac e a Cristina ali no Rio, pelo final de semana que nós passamos com eles ali, que foi muito bom e muito agradável, ao pastor Odilon e a sua esposa Glória, de São Paulo, que estavam conosco, o Luciano e a Rita, que o Eterno possa abençoá-los ricamente, a vida de cada um deles. Vamos orar? Pai, edifica a tua casa. Fala, Senhor Deus, conosco nesta manhã a tua palavra, para que, Senhor Deus, cada um de nós possa sair daqui com ela gravada no nosso coração, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Eterno tem exigido de cada um de nós. Põe os teus anjos aqui neste lugar e o teu Espírito com toda liberdade, para que se faça a tua vontade e o teu nome seja exaltado. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Levítico, capítulo 1. Por que nós vamos ao capítulo 1 de Levítico? Porque nós vamos ali iniciar a Paraxá. Para eu iniciar a Paraxá Tsav, ordena, que é a Paraxá dessa semana, eu preciso voltar a Levítico capítulo 1. Senão vocês não vão entender o que tem em Levítico capítulo 6, né? Que é a primeira porção de Levítico. Levítico é a tradução do 70, ou a tradução, ou a Septuaginta, né? Que deu o nome no livro de Levítico, mas na realidade ele clama, que é usado o primeiro nome do livro. Olha aqui para você ver, Levítico, capítulo 1. Você encontra aí, clama o Eterno a Moisés, chama o Eterno a Moisés da tenda do encontro e fala com ele para dizer ao povo. Então, a primeira palavra deste volume é ele clama. Ele clama, vai designar a Torá dos Corranins, que é isso, a Torá dos sacerdotes. A lei para os sacerdotes, o livro sacerdotal, né, o dos ministrantes. Então, a Septuaginta, ao traduzir, ou a versão dos 70, chama de Levítico, né? A raiz de Vaikra significa gritar, Vaikra é Levítico. Significa gritar, clamar e proclamar a palavra do Eterno. Então, o primeiro verso aí, ó, você vai encontrar, e o início do segundo, 2 verbos chaves para o entendimento. Clama e fala, clamar e falar. Os verbos vão exprimir aqui que Adonai quer fazer-se conhecer, clamar. Ele quer fazer-se conhecer por meio de palavras, por meio das suas ideias e seus sentimentos para com o seu povo. É essa a palavra clamar ali. Vai comigo lá em Oséias, no capítulo 14, que você vai entender. Segura aqui Levítico. Vamos lá em Oséias 14. Depois do livro de Daniel, você encontra Oséias. Você verá essa expressão de clamar aqui em Oséias 14, no versículo 2. Mas eu começarei no versículo 1. Volta, ó Israel, retorna para o Eterno teu Elohim, Israel. Retorna para o Eterno teu Elohim, igreja de Yeshua. Pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras. É gritar, é clamar, é
proclamar, é isso aí, e voltai para o Eterno. Diz-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Nós vamos entrar agora numa série de sacrifícios que muitos e muitos de nós, eu mesma, não entendia isso no passado e achava muito enjoado e sacrificou e matou e colocou ali e oferece isso. Você vai entender. Clamar aqui é no sentido de Oséias, capítulo 14, de reprovação, de descontentamento da parte do Eterno, e ao mesmo tempo é chamando a você e a mim para o arrependimento, porque eu e você precisamos celebrar Pêssah. Pêssah é Páscoa, é sacramento dos sacramentos. Você acabou de ler com Francisco em Levítico capítulo 6. É santíssimo ao Senhor. Então eu não posso me apresentar em Páscoa de qualquer forma. Eu tenho que ser levada, conduzida, você ser levada e conduzida ao arrependimento. O verbo falar, que é o início da segunda frase de Levítico 1, é no sentido de penetração. Falar para penetrar, que significa penetrar para fazer compreender as Escrituras. Penetrar onde? No seu íntimo e no meu íntimo, para me fazer entender as Escrituras, para me convencer intimamente, que diz João, no capítulo 16, o que é que ele fala? Quando ele vier, ele convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e de quê? Do juízo. É essa penetração do Espírito. É isso que fala aos filhos de Israel e diz-lhe. O verbo falar aqui significa penetrar. Penetrar para convencer. Do pecado, né? Do juízo e do julgamento de Elohim, não é? Porque pode significar penetrar para falar ao interior do homem, também para expor o homem. Expor o quê? Os seus pecados. Para quem? Se você insistir em continuar cometendo-os, ele vai expor publicamente. Significa isso também. Para quê? Para corrigir, para castigar. Lá, o verbo castigar fica assim um pouco pesado, mas essa é a realidade bíblica. Eu não posso mudá-la. Para poder fazer o quê? Corrigir e para castigar. O terceiro livro da Bíblia, chamado Vaikra, Levítico, ele é uma entidade independente, uma espécie de manual do sacerdote. Por quê? Que vai nos levar a penetrarmos no interior do santuário. Chegar até o santuário. Nenhum sacerdote, ele poderia entrar na tenda do encontro ou no santuário, se não fosse no momento litúrgico. Nenhum sacerdote. Nenhum. Veja isso comigo em Êxodo 40. Por quê? Porque a glória de Elohim se encontrava no santuário. Êxodo 40, volta aí um pouquinho só a página da sua Bíblia que você vai encontrar isso. Versículo 35, olha aí. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, tá vendo? Porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Eterno enchia o tabernáculo. Então, o que acontecia? A glória de Elohim estava ali. Mas o que vai acontecer aqui em Levítico? Ele chama, ele clama por Moisés para que Moisés venha ao santuário. Para que ele venha até a tenda da congregação. Porque ele vai falar com Moisés, para Moisés falar com Arão, para que Arão ensine ao povo. Por isso que é o livro sacerdotal. Entendeu? Moisés não era sacerdote. Arão que era o sacerdote. Mas sempre o inspirado está acima do sacerdócio que faz o serviço dia após dia. Você pode encontrar isso na dramática narrativa de Levítico, capítulo 10, que é a morte de Abiú, Nadab e Abiú. Ali você encontra o inspirado é o profeta. Porque os judeus os hebreus usam a palavra inspirado. O inspirado está sempre acima de todo e qualquer serviço. Ele vai e fala porque há uma urgência e precisa livrar o povo. É isso aqui, por isso que Moisés é convocado. A convocação divina vai permitir Moisés, é isso que está falando em Levítico, entrar na tenda. Olha, foi a mesma coisa que acontece lá na montanha, Êxodo capítulo 19.
no versículo 3, lá em Êxodo capítulo 24. Quando ele chama Moisés, o monte estava fumegando por causa da presença de Adonai. Mas ele clama por Moisés, ele chama Moisés para ir à presença dele, para receber instrução. Então ele clama e ele fala em Levítico capítulo 1, para quê? Olha para a sua Bíblia. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós apresentar presente ao Eterno, oferta, trareis as vossas ofertas de gado ou que de ovelhas, né? Então, um presente aqui é corbã. Esse rito tem 3 importantes objetivos. Presta atenção. Corbã, a oferta, o presente. 3 objetivos: aproximar o homem de Elohim, primeiro. Segundo, a comunhão de todos aqueles que participam do rito. E terceiro, o presente é a manifestação concreta desse amor que você e eu exprimimos para com Elohim. Por isso que você presenteia a divindade. Qual divindade? A Elohim de Israel, o nosso Deus único, e não a outra. Para falar mais devagar. Tá. Eu pego... Porque sabe por quê, irmãos? Para mim, eu já estou repetindo a mensagem. Porque eu já ensinei Vaikra no Rio. Então, aí foi ótimo, me chama a atenção mesmo. Porque aí eu acho que vocês também já ouviram uma vez, não ouviram ainda, né? Nem o nosso povo da internet. Então, como é que eu dou esse presente? Em forma de prece, em forma de meditação e em forma de ascese. Ascese quer dizer o quê? Um conjunto de exercícios que eu pratico e você dia após dia, em vista a quê? Ao aperfeiçoamento. Essa é a ascese. E através do canto. Então, como é que eu ofereço o presente? Através da meditação, através da prece, da oração, através da ascese e através do canto. Esse é o presente, é Corban, que eu e você, a oferta. Então, a ênfase aqui no livro de Levíticos vai cair sobre o serviço que rege as leis que regem o serviço litúrgico. Então, pelos sacerdotes, né? Então, a estrutura do livro de Levítico é muito simples. É muito, muito simples. Ela começa a estrutura do livro do capítulo 1 até o capítulo 7, você tem o sacrifício pelo pecado, o sacrifício das pacificações, o sacrifício pelo pecado, pela ignorância, de 1 a 7. Você encontra toda uma série de sacrifícios. No capítulo 8 de Levítico ao capítulo 10, você vai encontrar a inauguração do santuário. Com uma dramática narrativa, mas é a inauguração do santuário. Se encontra tudo ali. Do capítulo 11 de Levítico ao capítulo 16 de Levítico, você vai encontrar as leis de contaminação. A contaminação através dos animais, o animal que você pode comer e o que você não pode comer. A contaminação pelo parto. A contaminação pela sarna, do capítulo 13 até o capítulo 14, a contaminação de origem sexual, a contaminação do santuário e do povo. Até o capítulo, depois você vai do capítulo 17 ao capítulo 23 com o código de santidade, chamado código de santidade. Por isso que a estrutura é muito simples. Chamada Código de Santidade, são as fontes de sacralidade. Então, você encontra ali a manducação sacra, que é a comida. Proibido comer o sangue, Levítico 17. Então, o sagrado e o profano, no capítulo 18 e 20. Depois você vai encontrar a sacralidade do sacerdócio. Depois você vai encontrar as festas sacras, capítulo 23 de Levíticos. As festas sagradas. Que são festas sagradas? Shabat, sábado. Depois você tem Páscoa, que vai dar o início ao ciclo anual até outubro. Esse é um momento muito importante para nós, não é verdade? Então, são chamados pelos comentaristas de tempos sagrados. É a estrutura do livro. A lâmpada permanente no capítulo 24 e os anos sacros. Depois conclui-se com o capítulo 27
que são ali as avaliações que tratam de pessoas que foram consagradas, mas que têm um trabalho fora do templo e que podem ser resgatadas. Ali você encontra um interessante... as modernas seguradoras devem ter ido a Levítico capítulo 27 e encontrou ali toda a sua ordem de manter-se seguros para a criança de 5 a tantos anos, para o idoso o homem de 20 até os 60 anos, e o valor de cada um deles. Então as seguradoras devem ter retirado do livro de Levítico. Mas nós voltemos a Levítico 1, versículo 3. Se seu presente que você vai ofertar é um erguido de um bovino, aqui está, se sua oferta for holocausto de gado, oferecereis ele um macho sem defeito. A entrada da tenda da congregação o oferecerá, para que ache favor perante o Eterno. Então, se seu presente no original diz, for um erguido, a palavra holocausto não está correta aqui. Você pode ir em cima da palavra holocausto, mas eu gosto que vocês fiquem com essas Bíblias do padre João Ferreira de Almeida, porque elas vão fazer os alunos a pesquisarem mais. Então, o holocausto aqui não é holocausto. Se o seu presente for um erguido, a palavra erguido é ola no hebraico. É traduzida habitualmente pela versão dos 70 como o quê? Holocausto. Mas etimologicamente está errado, irmãos. O que é etimologia? É a raiz da palavra. Porque holocausto significa aquilo que foi queimado. E não é isso. Você vai ser queimada no capítulo 6. Eu vou te dar esta notícia. Você vai ser queimado só no capítulo 6 de Levítico. Aqui, você, erguido significa o quê? Erguer. O que é erguer em português? Levantar, estar de pé, subir a rampa do altar de sacrifício e se apresentar o homem e o animal diante do Eterno. É isso que está falando aqui. É isso aqui, ó. O que significa erguer? Levantar, ficar de pé. Para você chegar até o altar do sacrifício, que ficava fora da tenda, você vai ter que ficar de pé, tomar o animal é a sua natureza sensual, que eu vou te mostrar. Você vai caminhar pela rampa e vamos estar diante do altar. Então, erguido significa isso. Se o seu presente for um erguido. Porque se você não quiser se apresentar, você mesmo não vai funcionar. O que nós precisamos reter e segurar dessa aprendizagem aqui, que o ofertante sobe a rampa do altar, ele e o animal. Eu vou te mostrar animal lá no Novo Testamento, que significa, tá? No grego. Então, ele vai ser conduzido à rampa do altar para fazer o seu sacrifício, oferecer o seu sacrifício. O que nós precisamos reter, o que nós precisamos segurar muito firmes, o que nós não podemos deixar de escapar da nossa memória, guardar no interior do nosso coração a respeito do ensino do erguido, da ola no hebraico, é a ideia de elevação do homem e do animal em direção ao altar. É isso aí. Erguido, exata, isso que você tem que guardar no seu coração. Que você vai ficar de pé, você vai subir a rampa, o animal, você e o animal, e vai se apresentar para ser sacrificado. Eu não posso ter aqui em Levítico 1 a percepção desse ensino como holocausto. Queima, não posso. Mas a ideia de um erguido. A ideia de um erguido. Vamos lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Para que assim eu e você possamos fazer. Romanos capítulo 12. Deixa lá e vamos aqui. Portanto, eu queria água, irmãos. Portanto, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim. Esse é o serviço espiritual.
Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, Rafael, não sou eu. É o apóstolo Paulo. Apresenteis os vossos corpos. Mas como é que você vai entender que a sua natureza carnal é animal? Vamos ver. 1 aos Coríntios. Vamos lá? 1 aos Coríntios, capítulo 15, maior tratado de ressurreição dos mortos. Está aqui em 1 aos Coríntios 15. Versículo 44, 45 e 46. Nós não podemos, nós temos que entender isso. Sensual no grego é psikos, que significa animal. Semeia esse corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Porque primeiro ele vai matar a nossa natureza carnal, o nosso ser, essa coisa misteriosa que tem dentro de nós, a nossa alma, fazê-la submeter ao eterno, para depois nós nos tornarmos homens espirituais. Quando você e eu tivermos a coragem de subir a rampa, você erguido com o animal que é você e sacrificar. Aí você vai ser queimado. Por isso que eu disse, não tem como eu te ensinar Levítico 6, se você não olhar para Levítico capítulo 1. Lá em Oséias, no capítulo 4, volta lá comigo, por favor. Você viu ali que animal significa sensual. E sensual significa animal. Olha Oséias 4. Eu vou te mostrar o descontentamento de Elohim, porque Israel vivia nas obras da carne. É como a igreja tem vivido nos nossos dias, nas obras da carne. E muitos de nós aqui, na mesma condição. Versículo 10. Olha só. Não, pode ser o 11. Olha bem. Não, mas eu quero ler o 10 sim. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria. O que é a luxúria? É o prazer pelas obras da carne. Mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o eterno. A sensualidade, o animal do homem. O vinho e o mosto tiram o entendimento. A sua natureza carnal não te permite entender a palavra. Porque você e eu temos que ser sacrificados no altar. Então, toda essa legislação de sacrifício, ela não acabou. Ela só desenvolveu-se. Você não sacrifica hoje um animal, matando um animal. Você não precisa. Porque o animal é você mesmo. A luz semeia-se para o justo. Amém. Porque se nós não voltarmos para Ele e descermos da posição que nós estamos, nós não teremos condições de ter relacionamento com Deus. Irmãos, nós somos, o Eterno está dizendo, como uma louça que facilmente pode se quebrar. Facilmente se quebrar para ser destruído e morrer. Mas Ele quer nos quebrar para a salvação. Para trazer arrependimento ao nosso coração. A beleza do homem se encontra no seu relacionamento com Elohim de Israel. Amém. Amém. Porque o homem se vai como a erva, porque cedo passa. Então, irmãos, você veja aqui no versículo 12, o meu povo consulta a madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles prostituindo-se apartam-se do seu Elohim. É a atração pelos prazeres carnais, é a luxúria. É o hedonismo, é uma doutrina moral que o prazer da vida é a finalidade da vida. E aonde está o tempo de dedicação a Elohim? Aonde que está o tempo? É isso aí. Irmãos, problema crônico dos falsos mestres era essa luxúria. Os prazeres pelas coisas carnais. Então eles maquinam projetos mirabolantes
Projetos que nunca vão acontecer. Para as ovelhas, para as igrejas, para tudo, porque nós estamos falando do povo de Deus, que nunca vão se realizar. Essa é a mente carnal. Essa é a mente carnal. Criam, inventam coisas novas a cada momento. Aquilo que Deus não falou, eles falam, eles têm coragem de falar. Aquilo que Deus não falou. Deus chama Moisés à entrada da tenda. E ali ele vai falar com ele, para que ele fale a Arão. Para que Arão instrua o povo. Instrua o povo. Por isso que Jeremias brada. Que eles falam falsamente, profetizam falsamente em meu nome. Coisa que isso é feitiçaria, irmãos. Isso é feitiçaria. Coisas que o Eterno nunca falou. Projetos que o Eterno nunca quis para a sua igreja. Quem é que, irmãos, para que inventar projetos se eles estão todos aqui? Guardar Shabat, celebrar a Pêssah. Preparar a congregação para caminhar em direção à Pêssah. É isso aí. Eles profetizam com o coração, eu não os mandei, diz os profetas. Jeremias fala isso, Ezequiel fala isso. Jeremias no capítulo 14, olha aqui você vê. Olha para você ver. Esses são os projetos carnais mirabolantes. Capítulo 14, verso 14, olha aí, ó. 14, disse-me o Eterno, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Isso é feitiçaria, eu não os enviei nem lhes dei ordem. A nossa paraxá é Tsav, ordena. Você tem que ordenar uma coisa que está prescrita na palavra. Você não pode ordenar nada da sua cabeça, visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu coração, é o que eles profetizam. Irmãos, Judas diz que são esses os que causam divisões, são quem? São os mestres. Por quê? Judas, no versículo 19, porque eles são sensuais, são animais. Apresenta-te ao altar, tenha coragem de levar o seu presente um erguido, levantar você com a sua natureza, eu e você, e deixar-se sacrificar. É isso aí. Tiago ensina que essa sabedoria dos mestres, ela é o quê? Ela é o quê? Ela não vem do alto. Mas ela é animal, ela é sensual e ela é diabólica. É aquela palavra que eu li com vocês em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 44 a 46. Ela é animal, ela é sensual. É esse homem que precisa morrer para ter um relacionamento com Deus. Agora nós vamos para Tsav. Levítico, capítulo 6. Agora, nós fizemos apenas uma introdução, para nós chegarmos ali o erguido e o fogo. Agora vai ser tudo queimado. Mas antes não tinha queima, não, porque você se apresenta voluntariamente. Eu não te obrigo a subir a rampa do sacrifício, não, porque o sacrifício não é fácil. E eu não posso fazer isto. Eu não tenho direito. Eu sou um ser humano. Agora vem o erguido e o fogo. Ó, sabe, ordena. Ordem é dispor as coisas de acordo com a sua categoria e ordem. São as leis que constituem uma sociedade, uma comunidade para manter a ordem. É isso aqui, dá ordem, ordena. Ordena o quê? Fala, Adonai fala a Moisés para dizer, ordena, olha aqui, ó. Adonai fala a Moisés, versículo 8 de Levítico 6. Dá ordem a Arão e seus filhos. Eis a Torá do erguido. Aqui, ó, dizendo, esta é a lei do holocausto, do erguido. Holocausto aqui não é holocausto, é erguido aqui. Agora que virá. O holocausto, agora é holocausto. Holocausto significa queima. Você só queima alguma coisa que ela está sobre o altar. E se tiver lenha e fogo no altar. O homem e o animal chegaram aqui até o altar. O homem e a sua natureza animal chegam ao altar. Então aqui, ó, o holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira até a manhã seguinte. E nela se conservará aceso o fogo do altar. Trata-se aqui do erguido sobre o seu braseiro, sobre o altar toda noite, até aí. Toda noite queimando ali. As lenhas queimam a vítima do sacrifício. O fogo queimará, manifestando a oferenda que foi oferecida. Quando você se coloca
nessa condição, o fogo do Eterno vai deixar sobrar nada. Vai sobrar cinza. Para depois limpar o altar, né? Então, o significado desse fogo que alimenta, você sabe o que é fogo, não sabe? É a palavra de Elohim. Esse fogo alimentador é o fogo que vence as trevas. É o símbolo da vitória do homem sobre suas paixões e sobre seus excessos. Vou repetir. Esse fogo que está alimentando ali continuamente é o fogo que vence as trevas. Ele é um fogo alimentador, é o símbolo da vitória do homem sobre as suas paixões e os seus excessos. Irmãos, excesso é uma qualidade a mais que excede os limites ordinários. É um movimento, isso que é excesso, violento, impetuoso do ser para aquilo que se deseja. É uma atração muito viva do que quando nós sentimos alguma coisa por alguém ou por alguma coisa mesmo. O excesso, dizem os psicólogos, sempre prejudica. Por quê? Porque ele cria dependência. O excesso, sempre, por isso que é o excesso que vai sair. Eu me lembro que uma vez tinha um líder da congregação que estava com um excesso na vida dele, com um câncer. E aí ele tinha que retirar aquele câncer. Eu não sabia de excesso. Eu não conhecia sacrifício de erguido. Eu traduzi o que eu ouvi, eu interpretei o que eu ouvi. O Eterno disse, só vou tirar o excesso. Lembra disso, Maria? Só vou tirar o excesso. Só o que está sobrando. É isso aí. Porque o excesso cria dependência. Por exemplo, um excesso de indulgência. O que é uma indulgência? Uma tolerância excessiva. É uma paciência excessiva. É uma facilidade de perdoar os erros dos outros. Vai criar um prejuízo, uma negligência, um descuido. Quando eu me excedo nessa tolerância. Isso é indulgência, excesso. Precisa ter limites, precisa ter equilíbrio. Não é? Porque eu preciso perdoar. Mas também tem momentos que o Eterno te leva, você que ama muito, a corrigir alguém. Pai e mãe sabem isso muito bem. Por quê? Por que a indulgência leva o excesso leva sempre a um prejuízo grande e ele cria dependência? Por quê? Porque o prejuízo do indulgente é a negligência. Ele sabe o que tem que fazer e não faz. A Bíblia diz que aquilo que você sabe o que tem que fazer e não faz é pecado. Você sabe que você tem que comer matizado durante 7 dias. Por que você resiste a matizar? Por que você não tira todo o pão da sua casa, tudo isso aí, para celebrar a peça? Você sabe o que tem que fazer? Por que você não faz? Preguiça, negligência, indiferença, tudo isso. Tudo isso. Outra coisa que o excesso produz, excesso de liberdade, vai produzir o quê? Licenciosidade. O que é licenciosidade? Aquilo que é contrário à decência. É isso. A honestidade, a modéstia. As nossas leis no Brasil são excessivamente livres. E o que tem produzido? Injustiça. Tem produzido tudo isso. Sempre nos excessos há prejuízo. Sempre, sempre. O excesso de compulsão. Tem gente que, para suprir as necessidades da sua alma, vai para o shopping comprar. Ai, excesso de compulsão. É o impulso que você não consegue resistir. Isso que é excesso. É isso que vai queimar no altar, meu amor. É isso que precisa queimar no altar. É isso que Paulo insiste, que nós continuemos a sacrificar. Não matar animais e tirar sangue de animais, porque Yeshua é o nosso sacrifício perfeito. Mas sacrificar você, meu amado. E eu, se aprendesse a sacrificar em prol de Deus e da sua obra, não sacrifício também com excesso, fazer o que Deus está mandando. Excesso de compulsão vai produzir vício.
Vício. O vício vai se caracterizar pelas ações repetitivas que vão se apresentar a cada dia excessivamente na minha vida e na sua vida. Isso é excesso. Isso é excesso. Que vão se repetir a cada dia. Elas vão se apresentar. É o prazer que vai virar desprazer. Você tem o prazer de beber um vinho. Mas ele pode virar um desprazer se você se tornar um viciado em potencial. E pode se tornar um desprazer. Exatamente. E a pessoa, sabe por quê? Porque aquilo vira obrigação. Você tem que fazer aquilo ali. É uma perda de controle. O vício do jogo. Hoje, irmãos, você pode ler e ver e ler as revistas e você vai ver que os adultos jogam mais videogame que as crianças. São viciados em videogame. Sabe o que o videogame faz com você? Sabe o que? Não te permite ficar em cima do fogo sendo queimado. O que vai te queimar é a palavra. O que vai te convencer é esse fogo alimentador. Mas você está jogando videogame. Você é um viciado. Você é um dependente. Você é excessivo. Então eu estou falando que não pode jogar videogame? Não estou dizendo isso, não. Eu estou falando dos excessos. Estou falando de excesso. Está quase caindo da minha cabeça hoje. O vício do jogo. O excesso acaba com a concentração. O excesso... Sem concentração, nós não criamos vínculos. Vínculos de amor, vínculos de respeito. Nós não criamos vínculos. Por quê? O vínculo é aquilo que te liga. Eu vou te mostrar isso aqui. Na Bíblia, o vínculo é aquilo que te liga a Adonai para que ele possa... Como é que você vai ter vínculo com ele? Você é cheio de excesso. Cheio de excesso, você não se deixa queimar no altar do sacrifício. Aí o que você faz? O que você faz? Você não se liga a ele intimamente, a Adonai. Porque você não tem vínculos. Você não consegue se concentrar. Você não consegue parar-se. A concentração é uma habilidade. Como toda habilidade, ela tem que ser treinada. Para ela ser usada. Fala, Sandro. Pode falar. Ah, ótimo. Aí, ouviram, né? Isso, leva a demência. Estou falando para eles na internet. O Sandro está dizendo que o excesso leva a demência. A demência, é isso aí. Então, para que eu possa me treinar, para que eu possa usar a minha concentração no estudo da palavra, na leitura da... Eu me lembro que um dia a Renata me disse uma coisa. Ela disse assim, agora que eu estou sendo treinada na intercessão. Você lembra disso, Renata? Agora que eu estou sendo treinada na intercessão. Fala, meu filho. Salmo 84, 5. Salmo 84, 5. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Isso. Só que bem-aventurado aí não é bem-aventurado. Não é um sonho. É em marcha. Fica de pé. Fica de pé. Você... em cujo coração estão os caminhos aplanados. Fica de pé e anda para frente. É isso aí. Isso mesmo, Ronaldo. Obrigada. Então, você vai conferir aqui comigo que, basicamente, o treino para a concentração é este. Manter o foco em alguma coisa e desprezar o que está em volta. É isso que você vai ter que fazer. Você vai encontrar isso no livro de Ruth. Olha aqui, que coisa mais linda. Olha lá. Josué, Juízes, Ruth. Olha aqui o que é ter uma concentração treinada. O foco está ali e nada vai te desviar. É isso ali. Olha só. Ruth, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 17.
Irmãos, eu quero te dizer que a vida moderna não contribui nada para a concentração. E nem que você tenha vínculos. Porque você e eu somos... Ó, você olha uma criança hoje. A criança do passado, ela tinha um carrinho... Você sabe disso, deve saber. E brincava na areia com o carrinho dele. Ele tinha um carrinho só. Hoje ele tem 10 carrinhos. Ele não se vincula a nenhum deles. Ele tem excesso. Entenderam agora? Olha o que faz Ruth aqui, como é que ela mira o foco. Olha o versículo 14. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Ofra se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Porém Ruth respondeu, não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Elohim será o meu Elohim. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Eterno que bem lhe aprouver. Se outra coisa não seja a morte, me separar dele. Viu que é uma pessoa focada? Viu que é uma pessoa concentrada, que não foi roubada em nada? Agora você me diz, o mundo moderno está fazendo isso conosco? Então, qual seria a solução para cortar os excessos? Qual seria a solução? A circuncisão. A circuncisão. Para que eu possa ter como objetivo o retorno. Qual é a solução? A circuncisão. Olha lá. Vamos lá para Gênesis capítulo 17. A circuncisão. E você, meu amor, olha só isto aqui. Capítulo 17 de Gênesis. O que você vai encontrar aqui? A partir do versículo 5 nós vamos meditar. Olha só. Teu nome será Abraão. Ele recebe aqui, não mais se chamarás Abrão, mas te chamarás Abraão, será o teu nome. Pois por pai de muitas nações te tenho posto. O nome aqui está exprimindo a essência da personalidade. E a personalidade de Abraão acaba de sofrer uma mutação. O que é? Uma mudança formal, brusca. É uma mudança na sua essência, não é? Que vai dar origem a um outro homem. Que vai ter um povo que originar dele. Vai lá. Porque Abraão sofreu essa mutação brusca? Porque ele teve a revelação de Adonai. Por que ele sofreu essa mutação? Porque ele sofreu. Porque ele teve a revelação de Adonai. Irmãos, quando ele estava na Mesopotâmia, na sua terra, ele deixa a Mesopotâmia, ele deixa o seu país, ele deixa os seus familiares, ele deixa os seus amigos, e ele ouve a voz de Elohim e ele segue por fé. Ele vai e toma posse da terra prometida por fé, mas militarmente também guerreando e lutando para poder tomar posse da terra. E ele teve um filho. Essa foi a história de Abraão. Por quê? Por que tudo isso aconteceu? Porque ele obedeceu. Ele agora vai ter uma nova vida. Por isso que ele sofre a mutação. O seu nome tem que ser trocado. Porque ele tem outra personalidade. A congregação chamava Netívia. O caminhar dela e a história dela por obedecer, hoje ela chama a congregação judaico-messiânica Rehovot, ou Casa de Oração Rehovot. Por que teve que mudar o nome? Porque mudou a personalidade. Você entra aqui nesse local, você sabe muito bem que foi concentrado aqui todo um estilo bíblico judaico. Você sente isso na sua carne. Então o que vai acontecer? O passado de Abraão pertence a um passado que passou. É o nosso passado. Que foi cumprido. Foi ou não foi cumprida a nossa história? Passou. Passou. Não é? Mas agora acaba de nascer outra pessoa. Precisa ter outro nome. E quando ele precisa ter outro nome? Olha só, ele recebe uma promessa. Versículo 6. Fartei frutificar sobremaneira.
De ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei contigo a minha aliança entre mim e a tua descendência depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Elohim e da tua descendência depois de ti. Darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Elohim. Olha só, disse mais Elohim a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Antes dele exigir a circuncisão, ele declara que a sua descendência tem que guardar o quê? A aliança. A aliança. A mudança de identidade e de novo vai ser acompanhada com a operação da circuncisão, que chama oblação do prepúcio. Então, como é que eu vou desfazer os excessos? Ofertando o prepúcio. Fazendo oferta do prepúcio, oferta dos excessos. Oferta os seus excessos a ele. E diz, pode queimar o eterno. Isso é a oferta do prepúcio. A oblação do prepúcio. Olha no versículo 10. A mudança é acompanhada da operação, não é? Em sua própria carne que Abraão vai sofrer a operação. E sua descendência carregarão um sinal do meu pacto, da minha aliança. Olha, essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, nós podemos entender que o rito vai valer como um ato de obediência. Há uma lei que é um sinal entre Abraão e e Elohim. Então, é um ato de quê? De obediência. Circundareis a carne do vosso prepúcio, versículo 11, e será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Na carne dele ele tem um sinal. Diferente da aliança com Moisés, diferente que virá com Moisés, diferente da aliança com Noé. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Tem que passar pela circuncisão, não é verdade? No capítulo 34 de Gênesis, você encontra esse rito ali com os filhos de Amor, que os hebreus exigem a circuncisão. Mas eu quero ir com você em Êxodo capítulo 4. Moisés aqui com Zípora e a questão da circuncisão. Moisés simplesmente em Êxodo 4 desrespeita esta lei, essa legislação. Capítulo 4, versículo 23 e 24. É 24, né? Êxodo 4, versículo 24 e 25. E 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Eterno e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou aos pés de Moisés e disse, certamente és uma esposa sanguinário. E o Eterno, pois, o deixou, e ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. O que acontece ali? Uma própria mulher vai fazer uma circuncisão. Por quê? Porque Moisés ia diante do seu povo, ele estava caminhando em direção ao Egito para libertar o seu povo. Como é que ele vai cobrar uma coisa que nem ele mesmo fazia? Como é que nós vamos cobrar Páscoa da igreja, Shabat da igreja, se eu não cumpro? Com que autoridade eu tenho para fazê-lo? Então é uma questão de obediência. É uma questão de obediência. Ele tinha que começar a obedecê-la. Zípora, vai e faz. Para celebrar a Páscoa, eu tenho que estar circuncidado. Vamos ver isso? Vamos ver isso? Êxodo capítulo 12. E todo estrangeiro. Aqui, capítulo 12 de Êxodo, versículo 43 ao versículo 49. Olha, Êxodo capítulo 12, toda a descrição sobre a Páscoa.
Disse mais o Eterno a Moisés e Arão, essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro, o assalariado, não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo, se quiser celebrar a Páscoa do Eterno, seja-lhe circuncidado todo macho. Então se chegará e celebrará, e será como natural da terra. Nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. O que você acha que está acontecendo? Está acontecendo aqui o desenvolvimento da palavra, mas antes eu quero te levar em Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Josué Juízes. Josué 5. Olha aqui. A partir do versículo 2, né? Nesse tempo disse o Eterno a Josué, faze facas de pederneira, circuncida a segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira, circuncidou os filhos de Israel em Gibeates, Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que se tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. Isso porque não obedeceram à voz do Eterno. Pois o Eterno tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra, que sob juramento prometera aos seus pais os daria, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs aos seus filhos, e a este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não os haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. E então disse o Eterno a Josué, hoje revolverei de sobre vós o opróbrio do Egito, a vergonha do Egito, o qual vocês foram escravos e serviram lá, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então os filhos de Israel, acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. Agora vamos no Novo Testamento, que depois nós vamos voltar à Torá. Porque o que Paulo está falando aqui é um rito de obediência. 1 Coríntios capítulo 5. Nós temos aqui uma questão de impureza. E Paulo, então, vai falar no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele vai dizer, seja entregue a Satanás aquele que está deitando com a mulher do seu pai. Aí ele diz, no versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O rapaz estava contaminando com o sexo. Então lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como sois sem fermento, pois o Machia, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, não com os excessos, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Agora vamos em Deuteronômio capítulo 10. É o desenvolvimento da palavra para você entender esse rito da circuncisão, que é ela que vai tirar os excessos. Deuteronômio capítulo 10. O desenvolvimento bíblico nos permite entender no Deuteronômio que nós precisamos entrar na aliança com Abraão, que você leu lá em Gênesis capítulo 17. E é necessário a circuncisão do coração. Por isso que tem que subir a rampa, você e o animal, e colocar sobre o altar e deixar o fogo queimar. Aqui, agora, versículo 12. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Olha só. A circuncisão do prepúcio do vosso coração, olha aqui, ó, e não, versículo 16, olha aí para a sua Bíblia. Circuncidai, portanto, o vosso coração,
e não mais endureçais a vossa cerviz. Evidentemente, não se trata de uma operação cirúrgica, irmãos. Aqui na Torá já fala. Não se trata. A circuncisão segundo a carne, a Bíblia fala, e a circuncisão segundo o Espírito. Todas as duas são mitzvot. O que é isso? Mandamento. Circuncisão do prepúcio e circuncisão do coração. Aqui não está falando de circuncisão do prepúcio. Aqui está falando de circuncisão do coração. Todas as duas são mandamentos. Mandamentos. Circuncisão segundo a carne, circuncisão segundo o Espírito. É isso que a Bíblia fala. E que falam os profetas. Por que Jeremias, no capítulo 4, acusa Israel que o coração não estava circuncidado? Por causa do mandamento que estavam deixando de cumprir. Por que na nossa Haftará de Jeremias, capítulo 9, fala do coração incircunciso? Se nós estamos próximos à Páscoa. Porque precisamos circuncidar o coração. Ninguém está te mandando fazer cirurgia. Também a circuncisão com a cirurgia, com o corte no próprio órgão viril do homem, é mandamento. Mas a circuncisão do coração é essa que Moisés está falando aqui. Atenção para o detalhe. Tanto a circuncisão da carne, quanto a circuncisão do espírito é mandamento. É mandamento. Por quê? Porque são injunções formais. O que é isso? Ambas são de imposição. Injunção formal é uma ordena, sabe? Dá ordem para eles cumprirem. Eles não têm condições de celebrar a Páscoa com o coração cheio de excessos. É isso. Dá ordem para eles. Ordena. É mandamento. Limpa o seu coração. Põe no altar para queimar os excessos. É isso que a Paraxá está dizendo. Irmãos, a Torá não é uma ortopraxia. O que é isso? O que é uma ortopraxia? É uma doutrina filosófica de Marx. E o que ela diz? O que essa doutrina faz? Essa doutrina filosófica de Marx, ela o quê? É que a doutrina dele transformaria todas as instituições sociais, jurídicas, tudo. A Torá não é isso. A Torá não é isso. A Torá é a lei de Deus para você e para mim. É uma ordem de Deus que vai te trazer vida, paz, segurança, bênção, relacionamento com Adonai, relacionamento com seus filhos, com a comunidade, com a igreja, com o mundo, com tudo. É isso que é a Torá. A Torá não é filosofia. Não é filosofia. Todos os dois aspectos da circuncisão são uma realidade. Você vai vendo o desenvolvimento da Bíblia e chega até o Novo Testamento, que você vai ver que é uma realidade. E eles estão inteiramente ligados uns com os outros. Né? Porque o coração é a sede do pensamento e da vida. Circuncidar o coração é o quê? Remover os excessos. Olha aqui. Olha para você ver. É abri-lo. É você, vamos continuar, eu quero ler esse texto aqui. É você abrir o seu coração para receber todo o ensinamento da Torá, dos profetas, de Yeshua, dos apóstolos. É isso. É emergir, é mergulhar na luz de Adonai. Essa luz aqui é artificial, irmãos. Por que eu tenho tanta resistência de emergir na luz do Eterno? Como diz Ruth, o que acontecer, aconteceu. Se eu morrer, eu morri. Mas se ponha, mira o foco e vai cumprir aquilo que Deus está te mandando. E não deixa se distrair com as coisas desse mundo, não. Não deixa. Olha aqui. Agora, Israel, o que é que o Eterno teu Elohim pede de ti? Versículo 12 de Deuteronômio 10. Senão que temas o Eterno teu Elohim, que andes em todos os teus caminhos, que o amas, que o sirvas ao Eterno teu Elohim de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Eterno, seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Os céus dos céus são do Eterno, teu Elohim, a terra e tudo que nela há. Mesmo assim o Eterno se afeiçoou aos teus pais para os amar. Quem são os seus pais? Os judeus, e a vós, sementes dele, escolheu depois deles de todos os povos a descendência de Abraão, que hoje se vê, circuncidai, portanto, o vosso coração.
Não mais endureçais a vossa nuca, a vossa cerviz, pois o eterno vosso Elohim é o Elohim dos deuses, o eterno do Senhor, o Senhor dos senhores, o eterno grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão, à viúva. Ele ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e veste. Amai o estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Ao eterno teu Elohim temereis, a ele servirás, a ele te achegarás, pelo teu nome jurarás, ele é o teu louvor, ele é o teu Elohim, que por ti fez grandes e terríveis coisas, que os teus olhos não viram. Tem visto? Olha Deuteronômio 30, vai lá, por favor, olha lá. Retorna para o teu Elohim, ó Israel, volta, porque eu te ordeno, te salve, e circuncida o teu coração. Essa é a forma que eu e você podemos destruir, queimar todo o excesso da nossa vida. Olha aqui, ó. Quando te sobrevierem estas bênçãos e maldições que eu pus diante de ti, e recordares delas entre todas as nações por onde te lançar o eterno teu Elohim, e te converteres, te retornares ao eterno teu Elohim, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, então o eterno teu Elohim te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre as nações, entre as quais te espalhou. Você sabe o que fez o Império Romano com os judeus? O extermínio do Império Romano. Você sabe o extermínio de Hitler. Essa é uma realidade incrustada na história universal. Mas eles estão aí com as promessas que aqui estão. Ó. Quando eu trouxer as maldições sobre vocês, vocês vão ouvir. Aqui, ó. Ó o versículo 4. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade dos céus, de lá os ajuntará. O eterno teu Elohim, de lá os trará. O eterno teu Elohim te trará a terra que teus pais possuíram. E a possuirás, e ele te abençoará, te multiplicará, mais do que o teu. O eterno teu Elohim circuncidará o quê? Amém. Tá vendo? Tá vendo? Para que vivas. As duas coisas são mandamentos. As duas coisas. Então, fala. Para os judeus, mas a circuncisão do coração é universal? Eu não sei, Chiquinho, eu não sei te responder, não. Porque dá a entender que nós poderíamos fazer a circuncisão física, mas quando a gente ouve o conselho de Paulo, você vê que ele não incentiva os gentios a prática. Sabe por quê, meu filho? Porque a prática... Você concorda, Léo? Se você pegar seu menino e levar lá para a médica, o menino da Renata que vai nascer, Chiquinho, é de outras mães aqui, se for menino, né, Renata? O que vai acontecer? É muito fácil você ir lá e circuncidar seu filho. É fácil. É fácil, é fácil, fácil. É mais fácil. É um mandamento. Você está cumprindo o mandamento. Mas circuncidar o coração. Judeu e gentio precisa de um coração circunciso, irmão. É porque nós temos que nos desgastar diante do altar. Deixar queimar. E é com muita pressa, para que nós possamos ser chamados benditos do Eterno e renovar a nossa vida, para que nós possamos trazer as nossas mãos cheias perante Ele, para que nós possamos abençoar os outros. Então nós não fazemos isso amarrados como escravos, nós fazemos isso voluntariamente. E vocês precisam entender isto. Que a salvação é para todos. E Yeshua veio para o mundo. Mas nem todos querem ouvi-lo. É a mesma coisa, é a circuncisão do coração. Nós não podemos nos entreter com estas coisas. Para perdermos o nosso foco. Para que bem nos vá. Então, eu não sei responder, Chiquinho, como é que nós podemos usar essa condição aí. Irmãos, eu só sei que por essas palavras aqui vai haver uma revolução do coração. E essa revolução é chamada de uma tripla revolução.
porque ela marcará o retorno do seu povo a Elohim. A situação das origens da igreja e das origens dos seus pais espirituais. É isso aí. Revolução, você sabe que é uma mudança profunda e dolorosíssima. Revolução é uma mudança profunda e dolorosa. E muitas vezes por meios violentos para fazer seu povo voltar. Porque vai ser a revolução das palavras no coração, para que você possa ter concentração, mirar o alvo e atingir o alvo. Essas são as palavras no coração. Aos ouvidos, a circuncisão do ouvido, não é verdade? A revolução dos ouvidos para ouvir a palavra de Elohim. Que vão ser abertos para entender. E a revolução que Adonai retorna ao seu povo. Ele volta ao seu povo. É isso aí. É chamado pelos comentaristas de uma tripla revolução. Mas ela será de forma violenta, irmãos. Então aprenda antes da violência. Aprenda antes dele vir violentamente sobre nós. Porque não há mais tempo. Não há. E eu digo para você isto. E eu digo para você que isso é uma realidade. O profeta Jeremias diz isso. Ele ajuntará todos de todas as nações. Jeremias capítulo 31. Ezequiel diz, eu escreverei a minha palavra nos seus corações. Então ele vai abrir os ouvidos para entender. Volta lá em Levítico 6 comigo, por favor. Levítico capítulo 6. Eis a Torá do erguido, né? É isso que está aí, no versículo 9. Dá ordem. Arão e seus filhos dizendo, esta é a Torá do erguido. Não é verdade? Sobre o seu braseiro, sobre o altar, toda noite ele vai ficar. A Torá diz, toda noite até amanhã. Seria o suficiente dizer toda noite queimando, não precisava dizer de manhã, não, gente. A Torá diz aqui, ó, olha aqui para a sua Bíblia. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira e até a manhã seguinte. Na realidade, aqui não há uma redundância, quer dizer, uma desnecessária superficialidade de palavras. Mas a Bíblia diz que tudo que ela diz tem uma procedência para a nossa edificação. Então ele diz, vai ficar toda noite até amanhã. Esse até amanhã implica que os sacrifícios vão se suceder um após outro, até a vitória das trevas sobre a luz, da luz sobre as trevas. Entendeu? Então a ideia é sacrificar, até a grande vitória da luz sobre as trevas. Até amanhã, até o romper da alva. Se lembra de Jacó? Se lembra? Até o romper da alva. Até a primeira claridade do dia que surge lá no horizonte. Até aquela luz. Você vai lutar. Lembra Jacó? Capítulo 32 de Gênesis. Você lembra o que ele fez? Ele lutou com aquele homem. Até o dia amanhecer. É a luta da luz com as trevas. Até nascer o sol da justiça. Irmãos, Adonai não quer ninguém. É sentado com preguiça. Levanta, fica de pé. E eu vou te dar uma nova tarefa para você fazer. É isso que ele quer dizer, não é? Então Isaías fala que a lei é o testemunho. Se eles não falarem, segundo a lei é o testemunho, de forma nenhuma brilhará o dia para eles. A luz para eles, a alva para eles. De forma alguma. Mas eu quero te levar para você ler isso aqui. Segura aqui em Levítico, lá em 1 Pedro. No, 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19. Lá no finalzinho da sua Bíblia. 2 Pedro, lá no finalzinho, capítulo 1, versículo 19, para você entender essa luz, esse raiar do dia, essa alva. Olha aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie. E a estrela da alva surja em vossos corações. É isso que ele diz. O holocausto vai queimar sobre o altar. A noite inteira, o holocausto, o erguido que está lá queimando, ele vai virar cinza agora, você vai ver aí, ó. Olha só o versículo 10 e 11 aqui de Levítico 6. Versículo 10 e 11.
Esses atos, irmãos, eles têm que ser refeitos por todos os homens. Todos os homens na face da terra. O sacerdote, então, vestirá o quê? Levítico, capítulo 6, versículo 10 e 11. Então, o corpo, assim como o altar aqui agora, ele tem necessidade de ser purificado das cinzas da noite. De noite ele ficou queimando, erguido, virou cinza, irmãos. Nós não estamos fazendo cremação aqui não, tá? Nós estamos queimando a natureza carnal. Você não tem direito de, nem ninguém que adora Elohim de Israel, direito de optar pela sua sepultura, uma cremação. Porque a Bíblia diz que do pó viestes e ao pó voltarás. Não faça como os artistas, tá bom? Então as cinzas vão ser lavadas, vão ser retiradas e lavado. Olha aqui, o sacerdote então vestirá a sua túnica de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto. Agora é holocausto sobre o altar. E a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras. E levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Apesar da dignidade sacerdotal, ele deve se sujeitar, desde já de madrugada, você já está entendendo o recado, né? Ao trabalho modesto. De tirar as cinzas do erguido que foram queimadas para a limpeza do altar e vestir roupas apropriadas para o trabalho. Esse é um trabalho modesto. Ele estava com toda a sua dignidade sacerdotal. Aqui a Torá fala que ele vai se despir para poder limpar o altar. A cinza você sabe que são resíduos sólidos, né? Que vai restar de alguma combustão completa de um corpo. É você queimado. Seu corpo animal, sensual e o meu queimado. Precisa ser destruído completamente para que o excesso seja ali destruído. Para que você possa celebrar a Pêssego. Você sabe que os católicos, eles pegam os panos do altar e eles queimam na quarta-feira de cinzas. Queimam os panos do altar. E às vezes aqueles ramos que eles fazem de palmeiras e ungem aqueles ramos, eles queimam. E aquelas cinzas, na quarta-feira de cinzas, eles fazem a cruz romana na testa de cada um dos seus adeptos. É o símbolo de Roma, eles colocam sobre eles, né? Então, na fronte dos seus fiéis, no primeiro dia da quaresma. No primeiro dia da quaresma. Chamada quarta-feira de cinzas. Você vê que eles vão e pegam parte da Torá. Os teólogos foram ali, simplificaram tudo aquilo, inventaram, criaram, ao invés de ensinar o homem a morrer. Tá vendo? E faz lá uma cinzazinha de uma palha e de um pedaço de pano. E vai lá e faz a cruz de Roma na testa de cada um deles. Olha o versículo 12 e 13. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar e não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá a lenha nele. Sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo sobre o altar e não se apagará. O fogo sobre o altar nele se inflamará e não se apagará. Nós devemos observar a insistência de que o fogo, a repetição, o dever de nunca deixar apagar o fogo. Por isso que tem que cortar os excessos para que você possa assimilar a palavra e eu assimilarmos, focar Páscoa e celebrar Páscoa com o coração circuncidado. É isso aí. Por quê? Você precisa mantê-lo aceso, reflexo visível do fervor do homem é manter o fogo aceso. Ele não se apagará, ele é o quê? A palavra de Adonai. Que você ora na sua casa, que você ora na congregação, que você compartilha com seus irmãos, que você aprende em Shabat, que você faz, tudo isso é a palavra. Não se apagará, é a palavra de Adonai. Você lembra o que Yeshua disse? Nem uma vírgula, nem um tio dela se passará. Nada da palavra. Mas tudo se cumprirá. Porque ela é viva, ela é um fogo alimentador e contínuo. É a palavra de Adonai. É isso que ele fala todas as manhãs. Trata-se aqui, ó. Olha aqui, ó. Cada manhã, versículo 12.
o sacerdote acenderá a lenha. Depois que o erguido foi queimado, que foi removido as cinzas, ele vem com o sacrifício de xelamins, de pacificações, sacrifícios de paz. De paz. Esse sacrifício é obrigatório, meu amor. Ele é obrigatório, são os sacrifícios da manhã e da tarde. Por isso que eu quero colocar lá, a Flavinha vai colocar e nós vamos cantar. Aqui é o sacrifício da manhã. Clamarei a ti, eterno, ao meio-dia. Deixa eles tirarem direito aí. Olha só, aqui estão os sacrifícios. Que sacrifício é esse? Está contido em Êxodo 29 e em Números 28. Ele é obrigatório para preto e branco. Ele é obrigatório para pequeno e grande. Ele é obrigatório para gordo e magro. Ele é obrigatório para quem é casado, para quem é solteiro. Ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Depois que agora você pode entender Levítico 1 até 6. Depois que o erguido foi queimado, o sacerdote que vai lá tirar a cinza, e aí vão oferecer os sacrifícios de paz. Porque você só faz e eu só fazemos paz com o Eterno depois que tiramos o excesso, que circuncidamos o nosso coração para celebrar a Páscoa. Vamos. Clamarei a ti, eterno. Esses são os sacrifícios de paz. Pela manhã e à tarde orarei, como Daniel, 3 vezes ao dia. Darei graças a Elohim, meu grande rei. Clamarei a ti, eterno, ao meio-dia. Pela manhã e à tarde orarei, como Daniel, 3 vezes ao dia. Darei graças a Elohim, meu grande rei. E assim ele virá e falará comigo ali. Ele ouvirá a minha voz. Sacrifício obrigatório, sacrifício e de paz. falará comigo ali. Como pedras vivas de sacerdócio santo, ofereceremos sacrifícios espirituais. Pela compaixão do Pai seremos sacrifício vivo, santo e agradável. E assim ele virá e me ouvirá e falará comigo ali. Ele ouvirá a minha voz e falará comigo ali. Por meio de Yeshua, o nosso Salvador, edificaremos nossa casa espiritual. Pela compaixão do Pai seremos sacrifício vivo, santo e agradável. E assim ele virá e me ouvirá e falará comigo ali. Vos encontrarei para falar contigo ali. Vos encontrarei para falar contigo ali. Asher Naelahem, Shamaleda Berehasham. Só depois do erguido, com todos os nossos excessos, aí você pode oferecer sacrifícios de paz. O sacerdote limpa o altar, retira as cinzas, aí serão os sacrifícios de paz. Pai, em nome de Yeshua, nós iremos celebrar Pessa e queremos agora oferecer como oblação o prepúcio.
diante do teu altar. Diante do teu altar nós queremos colocar todos os nossos excessos. Tudo aquilo que nós fizemos e que continuamos a fazer e que tem sido tornado coisas repetitivas na nossa vida por causa dos nossos excessos e nossos pecados. Pai, tenha misericórdia de nós e nos recebe, para que celebremos Pêssah como um só corpo, como um só povo, unidos aos nossos pais. E Pêssah chega como uma oferta suave diante de ti. E o Eterno venha nos abençoar. É o que nós te pedimos, ó Eterno, em nome de Yeshua, o nosso Messias.